Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão inscritos, a todo mundo que está curtindo, a todo mundo que está compartilhando. Pessoal, neste exato momento, copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Vai dando like, vai compartilhando. Iremos falar aí sobre a tragédia dentro do STF, sobre a libertação de uma das pessoas que estavam presas. Iremos falar agora sobre o Jair Messias Bolsonaro vai preso, o Daniel Silveira vai ser solto, o Felipe Martins também vai ser solto. Iremos compartilhar todas as informações agora para todo mundo que está aqui ao vivo. Você que está aqui, copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Se ainda não está inscrito, faça a inscrição neste canal. A todo mundo que está aqui presente, muito obrigado pela audiência. A gente vai por partes. Pessoal, em primeiro lugar, Bolsonaro vai para a prisão? Quais serão os próximos passos após o acordão publicado? Lembrando também que o ministro Fux, há poucos segundos atrás, ao vivo aqui no nosso canal, ele anunciou que possivelmente vai sair aí do STF. A gente vai compartilhar na íntegra qual é a jogada de mestre aí do ministro Fux diante dessa decisão. E aí, pessoal, olha só. Após ser publicado o acordão referente ao julgamento do núcleo da primeira trama golpista pelo Supremo Tribunal Federal, abre-se o prazo agora de 5 dias corridos para que as defesas dos condenados apresentem todos os recursos. Neste grupo estão 8 réus, incluindo Jair Messias Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. E aí, afinal, quando Bolsonaro cumprirá, se for oficialmente, a sua pena? O acordão é um documento no qual são formalizados os votos dos ministros que julgaram todos os casos aí. O embargo da declaração é o primeiro recurso cabível. No entanto, esse recurso não interfere no mérito da condenação. Porém, o recurso só é permitido quando pelo menos 2 ministros da turma votam pela absolvição. E que o que acontece no caso, hoje uma outra alternativa permitida é a defesa recorrer ao pedido de habeas corpus, alegando fatores como idade ou saúde debilitada. Nessa situação, o STF poderia autorizar o cumprimento da pena por meio aí da prisão domiciliar. E aí a gente está acompanhando, pessoal, tudo na íntegra, essa principal reportagem agora sobre oficialmente o Jair Messias Bolsonaro vai ser preso ou não. A gente está acompanhando que o prazo aí é mais ou menos de 5 dias. E, pessoal, agora o ministro Fux possivelmente vai sair do STF. Há poucos segundos atrás teve uma discussão com o ministro Alexandre de Moraes e o Luiz Fux, né? Muitos aí diriam, outros não. Ele está aí do lado do Jair Messias Bolsonaro, por incrível que pareça, levantou a bandeira hoje e aprovou aí, e principalmente defendeu o Jair Messias Bolsonaro há poucos segundos atrás. A todos vocês que estão aqui presentes, pessoal, eu também estou acompanhando aqui os comentários, eu peço que vocês coloquem o número do like de vocês e também com quantas pessoas vocês compartilharam a nossa live ao vivo, 1, 2, 3, 4, que a gente vai falar sobre o nosso sorteio também, que é R$100 no Pix aí. Então, vai compartilhando e vai dando like. Você precisa estar inscrito e compartilhar essa live aí com o máximo de pessoas. E agora a gente vai colocar as informações do ministro Fux, pessoal. Quem diria? Eu, particularmente, estou abismado. Olha só. De execução. Dessa forma, comportamentos de turbas desordenadas ou iniciativas esparsas, despidas de organização e articulação mínimas, não satisfazem o núcleo do tipo penal. Em reforço a esse entendimento, enumerei diversas manifestações coletivas de cunho político na história recente brasileira, inclusive com faixas pedindo a deposição, à época, do governo legitimamente constituído, que resultaram em episódios lamentáveis de violência e morte, e ainda de depredação do patrimônio público e privado, notadamente os eventos de caos e destruição praticados por organizações estruturadas adotando a estratégia Black Bloc 2013, 2014, 2016. Não houve em nenhum desses casos denúncia aos seus responsáveis pelos crimes previstos na então vigente Lei de Segurança Nacional, que veio a ser substituída pela presente. Em suma, senhor presidente, egressa turma, sempre com a devida vênia, faltando potencial concreto de conquista do poder e de substituição do governo,
resta ausente a tipicidade material do crime do artigo 359-M do Código Penal. A interpretação adequada do dispositivo exige que se preserve o princípio da lesividade, de modo a restringir a incidência da norma penal a comportamentos que apresentem perigo real à estabilidade dos poderes constituídos. De outro modo, seria o risco de ampliar indevidamente condutas que em si mesmas não possuem qualquer aptidão para produzir uma ruptura institucional, meios concretos de execução. Dessa forma, comportamentos de turbas desordenadas ou iniciativas esparsas, despidas de organização e articulação mínimas, não satisfazem o núcleo do tipo penal. Em reforço a esse entendimento, enumerei diversas manifestações coletivas de cunho político na história recente brasileira, inclusive com faixas pedindo a deposição, à época, do governo legitimamente constituído, que resultaram em episódios lamentáveis de violência e morte, e ainda de depredação do patrimônio. Pessoal, eu vou parar a tela aqui e vou continuar com vocês, olha só. O ministro Fux apresenta novas provas que inocentam o presidente Jair Messias Bolsonaro, acusado sem provas do tal golpe. Ao revisar seu voto, Fux apresenta novas provas para inocentar o Jair Messias Bolsonaro. O ministro compara os atos violentos da esquerda que nunca receberam punição com os atos aí do 8 de janeiro. Lembrando também, pessoal, que o deputado Sostênis Cavalcante, ele está aqui ao vivo trazendo todos os detalhes sobre a proposta da anistia. Iremos colocar em tela aqui, daqui a pouquinho, a saída do ministro Fux, qual vai ser a jogada. E a gente vai compartilhar na íntegra ao vivo. Pessoal, Luiz Inácio Lula da Silva chegou à Indonésia agora em meio à expectativa do encontro com o presidente Trump durante a passagem pela Ásia. E aí, será que esse encontro oficialmente vai acontecer entre o Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Trump? Lembrando também que o documentário da anistia, As Histórias Não Contadas, estreia hoje também às 8h30. E assista e não se esqueça, esteja aqui ao vivo no nosso canal sobre essa questão da anistia. Iremos colocar agora o deputado Sostênis Cavalcante trazendo todos os detalhes do que vai acontecer daqui em diante. Pessoal, lembrando também que o advogado aí do deputado Daniel Silveira já se encontra dentro dos Estados Unidos, em Washington, em articulação com o presidente Trump, e a gente vai acompanhar todos os detalhes aí desta reunião com os dois aí dentro da Casa Branca. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo, porque a gente vai colocar o deputado Sostênis Cavalcante trazendo a questão da anistia para todos vocês aqui ao vivo. Olha só, pessoal, vamos por partes. Está feliz, né, pessoal? Uma vez ao oeste, vou fazer questão de acompanhar esta sequência de vocês e até, se possível, compartilhar nas minhas redes sociais e orientar toda a nossa bancada a fazer o mesmo, porque o que mais importa nesse processo da anistia é a história de vidas que estão cumprindo uma pena exagerada, que é já comum coletivo de todos, até na esquerda, reconhece que há um exagero nas penas. Vários ministros do STF também têm o mesmo reconhecimento, mas ainda existem esquerda e STF nessa anistia. O processo hoje, votamos a urgência, 311 votos, foi nomeado um relator, Paulinho da Força, que quer substituir a anistia por um projeto de redução de penas. Nós não concordamos com isso e nós vamos apresentar um destaque de preferência. O destaque de preferência é um mecanismo legislativo que você vota antes do texto do relator, um texto alternativo. O nosso destaque de preferência é a anistia dos fatos, desde 2019 até a promulgação da lei. Estou muito confiante que isso vai passar aqui na Câmara dos Deputados. Lógico que as pessoas sabem qual a data. Eu estive conversando essa semana com o presidente Hugo Mota, os líderes do centro, porque nós estamos vindo numa série de votações polêmicas. A semana passada, sustação do contra o deputado Gustavo Gaia, e eles pediram 2 semanas para a gente votar matérias mais tranquilas. Então, imagino que daqui na próxima primeira semana de novembro, a gente possa votar o mérito aqui na Câmara dos Deputados. Lógico que eu estou trabalhando para que isso seja antes, porque a cada segundo, para uma pessoa que está pagando pena injustamente, é uma eternidade. Não é um minuto para essas pessoas, não são 60 segundos. É uma eternidade e são para essas pessoas que... Pessoal, agora a gente vai falar sobre o ministro Fux. Você que está chegando aqui agora pela primeira vez aí,
que ainda não está inscrito, Elzo e Violão chegando agora, copia e cola aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, coloca nos comentários, pessoal, o número do like, doutora Olivia, é o like 1, é o like 2, é o 3, é o 4, é o 5 e por aí vai. Pessoal, vaza o motivo por trás do surto da esquerda com a nova jogada do ministro Fux. Luiz Fux surpreendeu a todos ao pedir para trocar de turma no STF. Rapidamente, a esquerda começou a surtar diante dessa real possibilidade. Se autorizada pelo presidente do STF, Edson, a migração do ministro Fux da primeira para a segunda turma da corte pode criar uma espécie de banco bolsonarista no tribunal. Fux pediu para mudar de turma após a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso, que integrava a segunda turma ao lado dos ministros Gilmar, Ail Dias, o Nunes e o André. Nunes, Marques e Mendonça foram indicados ao Supremo por Jair Messias Bolsonaro, com Fux cada vez mais aliado à posição bolsonarista. A ida dele para a segunda turma daria força a esse grupo. Nesse cenário, o colegiado passaria a ter uma tendência mais favorável à direita nos julgamentos, ao contrário da composição atual, na qual as duas turmas do STF têm a maioria mais aliadas a Lula. Atualmente, Fux integra a primeira turma e, junto com Alexandre de Moraes, a Carmen, o Flávio e o Cristiano Zanin, que preside o colegiado atualmente. A saída de Fux, por outro lado, pode levar a primeira turma a não ter nenhum ministro simpático ao bolsonarismo. Isso porque a vaga dele no colegiado será determinada ao indicado de Lula para o lugar aí de Barroso. E, pessoal, neste exato momento também, logo após também a condenação de Bolsonaro, Flávio sobe o tom contra o ministro Alexandre de Moraes, o filho do Jair Messias Bolsonaro, e o ministro Fux também agora ecou uma bomba no STF durante o plenário aí de acusações. O ministro Fux cometeu equívocos ao julgar casos relacionados ao evento do 8 de janeiro. A declaração ocorreu hoje durante a análise do chamado Núcleo da Desinformação, quarto grupo investigado aí na trama golpista. Em seu pronunciamento, o ministro explicou os motivos que o levaram a mudar sua postura em julgamento recente. Após votar pela condenação de diversos acusados que participariam dos atos em Brasília, Fux decidiu absolver 6 réus do primeiro núcleo investigado, entre eles aí o Jair Messias Bolsonaro, e ele soltou a seguinte frase: meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparada pela lógica da urgência. Incorreu injustiças que o tempo e a consciência já não me permitiram sustentar e nem dormir em paz. O meu realinhamento não significa para fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito. Pessoal, eu quero que vocês copiem e colem agora nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp também. Acabou de acontecer a investigação do esquema de venda de sentenças, apura pagamento aí a filha de ministro. Doutora, como assim? Novos desdobramentos da investigação que apuram um suposto esquema de venda de sentenças do STJ, que revelam a Polícia Federal encontrou indícios de um pagamento superior a 1 milhão à filha de um dos ministros da Corte. O caso é central em uma investigação com ramificações na segunda mais importante corte aí do nosso país. E, pessoal, a cilada que Maduro caiu também como um pato. Doutora, como assim? Pessoal, a queda dele está logo. Quando Maduro viu exércitos militares no Caribe, pediu à sua vice que contactasse o mundo árabe para ajudar em eventos negociações aí com os Estados Unidos. Quando os árabes toparam ajudar, foram orientados por interlocutores americanos a passar para Maduro que uma proposta formal era necessária nesse acordo. Maduro ofereceu tudo, inclusive interromper relações com China, Rússia e Irã. Ao mandar o acordo para os Estados Unidos, o texto apareceu aí na capa de vários jornais americanos, mostrando como o ditador rifou aliados para não ser preso. Agora, nem os amigos são objeção aí para sua derrocada, ou seja, a queda agora de um dos maiores ditadores, que é o Maduro. Pessoal, eu quero pedir bastante atenção, vocês que estão online aqui comigo, a todo mundo que está ao vivo. Peço que vocês copiem e colem essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. A direita está passando, pessoal, por algumas situações
mas a gente vai vencer. CCJ do Senado aprova o projeto que garante a bagagem de mão gratuita agora em tamanhos específicos em voos nacionais e internacionais. Já estava em votação e a CCJ agora do Senado aprovou este projeto. A gente está falando sobre a anistia e agora a gente vai colocar o nosso deputado ao vivo, trazendo uma notícia que acabou de chegar neste exato momento, há poucos segundos atrás, a gente está ao vivo. A esse ponto, imagina a roubalheira que está acontecendo generalizada no resto das estatais e no resto do governo. Só que eles não querem que a gente fale nisso, eles querem que a gente venha no programa do Fio Diário e fique falando sobre os processos que a gente sofre, querem que a gente fique falando sobre a perseguição, e a gente precisa falar, porque se a gente não falar sobre isso, se a gente não defender a nossa liberdade, a gente não consegue falar dos outros assuntos. Mas a gente precisa lembrar que eles querem nos distrair. Então a minha regra é, a partir de agora, cada entrevista que eu dou, eu falo dos processos que eu estou sofrendo, eu me defendo e defendo os demais perseguidos políticos ainda mais do que eu defendo a mim, é importante defender os outros, mas eu não deixo de falar do descalabro do governo, porque as pessoas precisam saber disso, porque tem eleição ano que vem, e se a gente não deixar muito claro para a população brasileira que o Lula é o que de pior poderia ter acontecido nesses 3 anos no Brasil, e tudo que ele prometeu, ele fez o contrário, se ele não levar isso para a população, a gente vai se lascar na eleição do ano que vem, podem ser as últimas da nossa vida. A esse ponto, imagina a roubalheira que está acontecendo generalizada no resto das estatais e no resto do governo. Só que eles não querem que a gente fale nisso, eles querem que a gente venha no programa do Fio Diário e fique falando sobre os processos que a gente sofre, querem que a gente fique falando sobre a perseguição, e a gente precisa falar, porque se a gente não falar sobre isso, se a gente não defender a nossa liberdade, a gente não consegue falar dos outros assuntos. Mas a gente precisa lembrar que eles querem nos distrair. Então a minha regra é, a partir de agora, cada entrevista que eu dou, eu falo dos processos que eu estou sofrendo, eu me defendo e defendo os demais perseguidos políticos ainda mais do que eu defendo a mim, é importante defender os outros, mas eu não deixo de falar do descalabro do governo, porque as pessoas precisam saber disso. Pessoal, e agora também, Fux novamente tomando aí as nossas redes. Fux alfineta o ministro Alexandre de Moraes por aplicar multa após pedido de auditoria nas urnas. Doutora, como assim? O ministro Fux mencionou hoje um episódio envolvendo o PSDB ao comentar questionamentos sobre a lisura das urnas eletrônicas durante o julgamento do núcleo 4 da chamada trama golpista. Moraes foi filiado ao partido entre dezembro de 2015 até fevereiro de 2017. Fux recordou que em 2014, após a vitória da Dilma na eleição, o candidato derrotado Aécio Neves pediu ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, uma auditoria especial do resultado do pleito. E aí, à época, o partido divulgou nota à imprensa afirmando ter absoluta confiança na segurança das urnas, mas justificou o pedido como uma forma de tranquilizar eleitores que levavam dúvidas nas redes sociais sobre a apuração de todos os votos. Ao relembrar o episódio, Fux dirigiu-se ao ministro Alexandre de Moraes e traçou um paralelo entre aquele pedido e as alegações de fraude feitas anos depois do presidente Jair Messias Bolsonaro e seus apoiadores. E aí, Vossa Excelência sabe, e eu sei também, não se trata da primeira vez que um candidato à presidência provoca o TSE quanto à regularidade das eleições em 30 de outubro de 2014. Vossa Excelência já estava na magistratura ou no governo, uma das duas. Juiz, aquela corte eleitoral do TSE, foi instalada pelo partido aí do candidato derrotado a realização de uma auditoria especial, disse o ministro Fux aí, avisando, né, o ministro Alexandre de Moraes, ou seja, ele também não está dando trégua aí para o ministro Alexandre de Moraes e tem que ser assim. Pessoal, eu quero que vocês coloquem nos comentários, quem está aqui ao vivo, o que vocês acham do ministro Fux sair aí do TSF, do Tribunal Superior do TSF e compor a outra turma aí. Doutor, eu acho legal, doutor, eu acho que vai dar ruim para a direita. Eu quero que vocês coloquem nos comentários. Pessoal, Boulos diz que seu foco como ministro de Lula será colocar o governo na rua. O foco do ministério será colocar o governo na rua. Vamos rodar todos os estados do Brasil e apresentar as realizações e as pautas do governo Lula aí, disse aqui ao vivo no nosso canal. Pessoal, eu quero pedir bastante a atenção de vocês. O advogado aí do deputado Daniel Silveira está nos Estados Unidos, está na Casa Branca aí pedindo apoio, pessoal, à questão aí do Daniel Silveira, da questão do Felipe Martins também, a todo mundo que está preso inocentemente. Agora, Lula desembarca na Indonésia em busca de parcerias com a Ásia. O senador do PT
Obre aí, petróleo na voz do Amazonas, passou da hora aí. O grupo que espalhou fake news contra a candidata a prefeito é alvo hoje também da Polícia Federal, e a festa de bolos para comemorar sua nomeação como ministro aí do PT. Pessoal, aí alguns petistas acreditam em reeleição aí de Lula no primeiro turno, só que não, né, pessoal? Quero que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acham sobre essa questão das eleições para o ano que vem. Doutora, acredito que vai dar muita treta aí sobre as eleições do ano que vem. Pessoal, para a gente não tomar muito tempo, a gente está acompanhando em tempo real aqui com todos vocês. Iremos falar sobre um tiroteio que aconteceu e a invasão aí dentro do STF. Eu peço a vocês que está muita gente revoltada com essa condenação aí do Jair Messias Bolsonaro, mas a gente está acompanhando em tempo real todas as informações. Eu peço a ajuda de vocês. Curta, compartilha, se inscreva nesse canal, participa do nosso grupo no WhatsApp e também dos nossos sorteios todo mês, tá? Aguardo vocês já na nossa outra live. Vai lá, dá o joinha que a gente entra já ao vivo.